E uma coisa que eu tinha falado para você, que no dia lá, quando meu avô me apresentou, meu avô ele tinha apresentado para mim um casal de adolescentes. Eu lembro que foi em 2014, em uma dessas experiências fora do corpo, a Paula, eu voltei para esse mesmo lugar, né? E a Paula foi me apresentar um casal. E eu me lembrei que esse casal que eu conheci, né? Que não era um casal de mãe, era um casal de adolescentes, né? Um rapaz e uma moça. E eu via novamente. Só que nesse sonho, diferentemente dessa época que eu tinha visto lá nessa época da EQM, né? Essa moça ela já veio diferente, ela veio para mim, ela me chamou de pai. Falou, pai, que bom te rever novamente. E foi aquela sensação boa demais, né? E naquela época eu já sabia que eu não podia ter mais filhos, por causa do acidente, eu sabia que eu não podia ter mais filhos. Mas ela me chamou de pai e o rapazinho também me chamou de pai. E eu sabia que eu ia encontrar essa moça ainda na minha vida. Eu, desde que eu descobri que eu não podia ter mais filhos, né, e era uma coisa que desde antes de eu descobrir que eu não podia ter esse filho, eu tinha vontade de adotar. E essa sensação, quando eu descobri que eu não poderia ter mais filhos por causa do acidente, não foi um choque para mim. Não foi um choque para mim, porque eu tinha vontade de adotar. E esse sonho foi em 2014, né? Quer dizer, que era a segunda vez que eu tinha visto esse casal, e eu sabia que ela ia ser minha filha, ela falou que ela ia ser minha filha, né? O nome dela é Raquel, no sonho ela falou que era Raquel, e aí eu descobri que esse rapazinho, né, ele já tá na minha família aqui, ele é meu afilhado, ele já tem cerca de 15 anos, então ele não é meu filho, mas é como se fosse, né, é filho da minha prima, o pai dele já faleceu e eu praticamente ajudei aí a criar ele, então a gente tem essa ligação e eu descobri que ele já estava aí, né, ele, só que nesse sonho ele já estava adolescente, mas só que ele já tinha já vindo. Aí passou um tempo, eu entrei agora com um pedido de adoção, né? Tem mais ou menos um ano e pouco, né? Passei, né? E tudo, e o meu perfil é uma menina, né? De 2 a 5 anos, e estou esperando aí. Minha filha talvez já deve estar por aí, o nome dela vai ser Raquel, e eu tenho a sensação, né? Eu sei que essa criança que vai vir para o meu seio é essa mesma jovem que apareceu para mim, tanto, né? Que é em 2010, quanto no sonho em 2014 e meu afilhado que está hoje aí comigo. Para você ver o tanto que a vida ela é entrelaçada. As pessoas que estão do lado de lá, elas passam por nossa vida ou já passaram, né? E é uma coisa muito linda, cara, porque assim, eu sei que tem pessoas que eu vi lá do outro lado que eu ainda vou ver ainda. Porque ainda, eu espero viver muitos anos ainda, são pessoas que eu vou ver ainda, né? Minha filha, ela vai casar, talvez ela tenha filhos, né? E são pessoas ainda que talvez eu possa relembrar ainda nessa trajetória. E a Paula, na minha vida, ela foi um divisor de águas, né? Como um personagem, né? Assim dizer, né? Que me esclareceu muita coisa. Mas aí chegou um ponto, né, desse ponto de trajetória que ela chegou até mim e ela falou que ela teria que se afastar. E aí foi um momento assim muito meio triste, né? Porque eu estava muito assim apegado a essa personagem, né? A só algumas pessoas que sabiam, né? Porque eu tinha muito medo de como as pessoas iriam imaginar, né? Tá doido, né? Como é que você consegue aí ver o seu anjo da guarda, né? Por assim dizer, né? E, e assim, né? Eu sempre eu conseguia vê-la e falar com ela como se eu estivesse falando com você aqui normalmente. Eu não sei explicar como, né? Mas é uma coisa que depois do EQM eu conseguia ter essa possibilidade. E ela veio até mim, falou que teria que a gente se afastar, e passou mais ou menos ali uns 2, 3 meses que eu não tinha mais contato com ela, né? Eu não conseguia mais ter contato com ela. Eu tive mais ou menos uma experiência fora do corpo, onde ela me contou ali que ela iria voltar, né? Só que na Síria, né? Ela iria voltar na Síria, ia nascer na Síria, né? Essa foi a única uma informação que eu tive, né? Hoje ela deve estar mais ou menos aí com uns 8, 9 anos, 10 anos de idade, né? Mais ou menos, se as minhas contas estiverem certas. Depois de algum tempo, eu comecei a sentir outra presença, né? Outra presença aí, que eu consegui ver que foi uma pessoa que eu conheci, é,
no final da, mais ou menos no final da Segunda Guerra Mundial, né, que foi uma das existências que eu tinha ido, que nessa época eu tive uma vida lá nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, que eu consegui me alistar, quando eu fiquei maior eu já consegui me alistar, né, para a guerra, e nessa época eu era muito fã aí de Elvis Presley, mas eu não sabia da onde que vinha essa, que eu era fã, que eu nasci fã de Elvis Presley, né? Então, até hoje eu sou fã de Elvis Presley, mas quando eu nasci ele já tinha ido há muito tempo, né? Então, foi daí que veio essa de eu ser fã de Elvis Presley, porque essa época aí eu já conseguia ouvir aí algumas músicas de Elvis Presley desde essa época, né? E eu lembro que nessa vida eu tava no avião e era um avião polonês e tava eu mais algumas pessoas e o avião ele foi bombardeado nessa época, né? O avião ele caiu e eu era muito amigo do piloto. E essa presença que veio até mim acabou se apresentando, né? E eu realmente reconheci esse rapaz. O nome dele é Otávio, que foi o piloto que a gente morreu no mesmo acidente, né, dessa época. Nosso avião caiu, mas a gente tinha essa ligação, aí a gente era muito amigo essa época, né, quase um irmão. E desde essa época, quem me acompanha é esse rapaz, né, o Otávio, né, que é totalmente aí diferente da Paula, né, é outra presença aí que a gente sente, né, que a gente sente que está perto da gente, pode-se dizer, pode-se falar que é o meu anjo da guarda, para se dizer que também a gente teve outras vidas aí como irmãos, né, e tudo. E hoje eu